Oi, gente, boa tarde. Eu vou dar início a nosso encontro. Vou começar falando um pouquinho do nosso projeto, né? Eu sou o Pedro, sou um dos componentes do nosso grupo. O Programa de Promoção de Saúde via Internet sobre Diabetes Mellitus, ele foi adaptado de uma proposta de uma iniciação científica, que é um projeto guarda-chuva, e ele visa o aumento do nosso público-alvo, para fortalecer o saber científico e simplificar os conhecimentos acerca do diabetes mellitus. A gente está postando há algum tempo no Instagram algumas coisinhas, sempre em uma linguagem mais não tão técnica, né, para ficar a conhecimento de todo o público, porque o nosso foco também é a comunidade. Ele está sendo realizado por 5 discentes e uma docente do curso de enfermagem. Hoje eu estou iniciando, nas outras lives, os meus colegas iniciarão. A professora que está acompanhando a gente nessa caminhada é a Marcele. E se vocês tiverem alguma perguntinha para fazer nesses minutos iniciais, é só falar. Espera só um minutinho, gente, só para dar um tempinho. Eu vou apresentar a nossa professora, que vai estar acompanhando a gente hoje também. Hoje, quem está acompanhando a gente é a Maria Angélica, é a nossa professora que possui graduação em enfermagem pela pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela tem mestrado e doutorado em patologia na área clínica pela Universidade também do Triângulo Mineiro. Atualmente, ela é professora no curso de enfermagem da UFO. Ela é coordenadora da residência multiprofissional do HC UFO. Ela atua na área de ciências da saúde, especificamente na enfermagem, com a sub-área médico-cirúrgica, e a linha de pesquisa dela está voltada principalmente a estudos que investigam os aspectos terapêuticos, farmacológicos e a resposta inflamatória em doenças crônico-degenerativas, com ênfase na doença cardiovascular e no câncer de mama. Professora, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar novamente, falar um pouquinho de você. Bom, eu começo agradecendo a vocês pelo convite em participar aqui hoje com vocês, também pelo projeto extremamente importante, especialmente quando nós vemos aí o número, né, de casos tão crescente em relação às doenças crônico-não degenerativas, e o diabetes mellitus, ele tem o seu papel em termos de ocorrência de uma forma muito expressiva. Né? Então, é muito bom ver projetos como esses, onde a gente sabe que a educação, mudança de hábitos, atividades de educação em saúde, com a população geral e com os estudantes, com os profissionais que são disseminadores, né? Então, a gente acaba considerando que todos que participam de programas como este, projetos como estes, eles vão pulverizar esse conhecimento, né? Compartilhar com outros grupos, e daí vai ficando aquela quantidade, né, de pessoas que podem fazer essa parte aí em educação. Então, muito obrigada pelo convite, sinto-me lisonjeada pela lembrança em poder auxiliar um pouco na discussão do tema, também agradecendo a professora Marcele, que está aí acompanhando vocês nesse projeto, na orientação, na condução. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento e votos de muito sucesso.
e estou à disposição sempre que puder colaborar. Posso iniciar a apresentação, Pedro? Pode sim. Então, tá ótimo. Vou compartilhar aqui a tela e eu acredito que depois deve ter, se houver algumas questões, né? Então, eu vou compartilhar e passar a apresentação. Está ok? Bem, o diabetes mellitus, como eu havia iniciado a fala, ele vai ter uma grande importância de se conhecer melhor, com base em vários fatores, dentre eles, quando nós vemos a ocorrência. Só te atrapalhar um pouquinho, não compartilhou ainda. Não compartilhou? Ainda não. Ué, e aqui já consta como tal, mas deixa eu ver aqui o que está acontecendo, Pedro. Eu não tinha colocado compartilhar, que é muito importante. Então vamos. Agora deu certo. Tá ótimo. Bem, então, diante do que me foi pedido para nós conversarmos um pouquinho esse fim de tarde, é para que a gente possa, então, relembrar quais são os conceitos, a classificação do diabetes, identificar as funções da insulina, que, sem dúvida alguma, é o hormônio regulador da glicemia e, portanto, o maior ator, vamos dizer assim, para o diabetes mellitus, e o glucagon, que é o seu contraponto, né, fazendo aí todas as ações ou efeitos contrários à insulina. Também relembrar, né, ou reconhecer a fisiopatologia do diabetes mellitus, especialmente relembrando o aspecto fisiológico do controle da glicose sistêmica ou sérica, identificar por fim os sinais, sintomas do diabetes, compreendendo as principais complicações desta doença. Já amplamente discutido, mas só para reforçar a grande importância, mais uma vez, do que eu havia dito no início da minha fala, da importância de se falar em diabetes e também o papel da educação da educação em saúde, não é? Quando nós temos essa quantidade de casos que nós vemos de uma forma tão crescente, como foi a última estimativa deste ano pela Federação Internacional de Diabetes, vendo que em 2030, percebam a quantidade de casos que se espera, sendo para 2045 um boom aí em relação ao diabetes. Isso está muito relacionado aos hábitos de vida, como vocês já viram, né? A obesidade, que é uma realidade crescente, especialmente nesses tempos de pandemia, o sedentarismo, e isso tudo tem uma relação muito próxima com a fisiopatologia. Por que é que esses fatores de riscos estão tão relacionados assim à ocorrência de diabetes, né? Então, nós temos que as condições fisiológicas vão estar alteradas nestes casos de uma forma muito evidente. Então, o diabetes, ele é conceituado como sendo um distúrbio metabólico, que é caracterizado pelo aumento da glicemia ou uma hiperglicemia quando persistente e que é decorrente da diminuição ou da deficiência da produção de insulina ou da sua ação, ou até mesmo de ambos, como nós vamos ver, por exemplo, no caso do diabetes tipo 1, tipo 2. A hiperglicemia persistente, esta sim,
é a grande preocupação, porque é a partir dela que nós temos as complicações crônicas advindas do diabetes, especialmente aquelas neuropáticas, caracterizadas aí com as micro e macrovasculares, as morbidades que levam muitas vezes a adoecimentos outros, como, por exemplo, cardiovascular, a redução da qualidade de vida, além da elevação da taxa de mortalidade associada à doença. Dentre os tipos de diabetes, nós temos aí pelo menos 4 grupos bem definidos, né, sendo diabetes tipo 1, que é a autoimune, que nós vamos ver que a sua diferença do diabetes tipo 2, que são as duas de maior ocorrência, além do diabetes gestacional, nós vamos ver que a diferença entre elas é que em uma nós temos uma deficiência da produção, e em outra, como é o diabetes tipo 2, nós temos uma deficiência de reconhecer essa insulina que está sendo produzida. Mas os resultados finais em termos de glicemia, de comprometimento orgânico, é exatamente o mesmo, modificando apenas o seu mecanismo e, obviamente, o tratamento, a terapêutica. Então, nós temos tipo 1 autoimune, tipo 2 insulino dependente, tipo ADM gestacional, que é uma situação também relativamente frequente, né, que é a hiperglicemia durante a gestação, e ainda outros tipos mais raros, como as monogênicas, a neonatal e aquelas secundárias a outras doenças do aparelho endócrinos, né, como também doenças do pâncreas, infecções e alguns medicamentos que podem levar ao aumento da glicemia, mesmo que de forma transitória. Mais adiante, nós vamos nos ater na diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, que é aquela, que são as mais comuns e que nós acabamos atuando em termos de enfermagem, vamos dizer assim, ou mesmo dentre as mais comuns de ocorrência, nós temos a tipo 2, que é a que ocorre em 90% dos casos de diabetes, são diabetes tipo 2. Então, nós vamos vê-la mais adiante com um pouco mais de detalhes. Bem, para nós entendermos, então, todos os aspectos de alterações que possam acontecer no diabetes, nós precisamos, então, conhecer ou relembrar como se dá o metabolismo da glicose e daí o seu efeito intracelular através da sua metabolização e aproveitamento ou transporte feito aí em termos hormonais. Então, nós temos que a glicose, quando utilizada ou quando ingerida, né, em vários tipos de alimentos, nós temos a glicose como sendo proveniente do metabolismo, especialmente de carboidratos. Onde é que nós temos carboidratos? Nos doces, nas massas, né, pão, rosca, macarrão, arroz, vários alimentos trazem consigo a glicose. Então, quando há a ingesta, especialmente pós-prandial, que é aquele momento pós uma refeição maior, almoço, jantar, nós vamos ter uma quantidade ainda maior de glicose sendo ofertada para o organismo. Então, essa glicose, ela é ingerida, chegando no intestino, no estômago, né, para então ela ser ingerida na parte inicial do intestino delgado, e isso vai fazer o seu transporte, que, considerando aqui como lumen intestinal,
ela tem um transporte que é facilitado pelo sódio, passando pelas microvilosidades aqui das células gástricas epiteliais, chega no seu interior e então, ela aproveita o sódio, quando ela entra nessa célula, libera esse sódio e daí há uma formação de energia já nesta célula epitelial, o que vai facilitar também a sua função em termos energéticos. E daí essa glicose é lançada no sangue. A princípio, esse mecanismo de absorção da glicose pela mucosa intestinal, ela não nos leva a alguma menção em termos da glicemia ou da quantidade de glicose circulante no sangue. Mas ela, desde já, nos traz um significado bastante interessante, que é a liberação de ATP, que é o que traz essa característica energética da glicose nos tecidos por onde ela passa. Bem, nós temos aqui, com a facilitação da glicose, liberação de sódio e influxo de potássio, né? Pela bomba sódio-potássio, que está diretamente relacionada ao potencial de ação. Mas, na sequência, quando a glicose já está circulando, já está aí no sangue sendo disponibilizada para os tecidos, então, obviamente, ela deve chegar a todos os tecidos, em toda a periferia, incluindo o pâncreas, que é o produtor da insulina. Então, vai chegar a fígado, cérebro, músculos, tecido adiposo, pâncreas e todos os demais tecidos, para que então ela possa igualmente estar sendo realizado aqui, fazer o processo energético desse tecido. Mas para que ela chegue da mesma forma que chegou nesse epitélio, carreada pelo sódio, ela vai precisar, para entrar em alguns tecidos, ela precisa de ter receptores específicos para que ela seja introduzida no interior do tecido respectivo. E quem faz essa facilitação é especialmente a insulina. Então, percebam que nos vários tecidos, até mesmo no intestino, mesmo que ele aproveite os íons de sódio para entrar, percebam que nós temos os receptores específicos que chama GLUT1, 2, 3, 4, 5. Isso, ele nos traz uma informação muito interessante do ponto de vista fisiológico e posteriormente patológico, porque existem tecidos que têm uma alta afinidade para a glicose. Então, percebam aqui, olha, que a rede vascular cerebral, onde tem GLUT1, ele tem alta afinidade, então não precisa que nenhuma substância vá lá e estimule esse receptor para que a glicose entre e efetue a sua ação neste tecido. Muito diferente de quando nós pegamos, olha, GLUT2, por exemplo, que está no fígado, nas células beta. Estas células beta são as células beta pancreáticas, no rim, intestino, ele tem uma baixa afinidade. Significa que ele vai precisar de alguma coisa, de algum estímulo, para que ele faça esse receptor reconhecê-la, né, para que a glicose seja reconhecida, e daí entra nesses tecidos para continuar a sua função nesses tecidos especificamente. Percebam que os neurônios cerebrais, ele tem o GLUT3 nesses locais tem uma alta afinidade, o que significa que a glicose aqui, ela chega e já consegue ser introduzida nessas células,
efetuando sua ação. Já músculo e tecido gorduroso, os adipócitos, têm uma média afinidade. Então, se nós formos dos termos em fisiopatologia relacionada à diabetes, os estudos, eles priorizam GLUT2 e GLUT4 em termos de atuação não só da insulina, né, mas também pela capacidade da glicose fazer seu efeito intracelular. E por que isso acontece? Até porque nós temos uma maior quantidade, se nós formos ver em área corporal, músculo e tecido adiposo, ele compreende uma grande área corporal, assim como o intestino, diferentemente dos outros. Pele, ela também faz parte aqui do GLUT4, tá? Apesar dela não estar aqui relacionada. Mas ela também é uma maior área, então acaba sendo alvo da insulina e dos estudos mais específicos da glicose, glicemia, diabetes mellitus. Então, aqui é só uma imagem a mais para nos dizer o quanto os tecidos acabam sendo insulino dependentes ou não, conforme o tipo de receptor que se tem. Então, só para deixar mais claro que a glicose chegou no sangue, ela deve ser captada em todos os tecidos para que ela exerça a sua ação, especialmente energética. Para isso, ela precisa que o receptor seja estimulado pelo hormônio de insulina. E isso faz uma grande diferença na regulação sistêmica ou sérica, porque a glicose em excesso, quando mantida circulante, ela tem efeitos deletérios, especialmente nos vasos sanguíneos. Então, nós temos, por exemplo, o endurecimento de vasos, né, a esclerose de vasos sanguíneos, e isso é muito característico em diversos tecidos, órgãos, por exemplo, na retina, né, que nós temos ali, essa rigidez vascular diminui muito a condição de troca de volume do líquido ocular. Nossa, agora me fugiu aqui a palavra, como a gente vê aí do glaucoma, desculpa. Então, ela acaba elevando esse volume também com uma pressão aumentada, né? O que, com o passar do tempo e quando persistente, como nós falamos, pode levar à cegueira, e dentre outros fatores aí. Bom, então, como nós falamos que a glicose chega na circulação, mas para ela entrar no tecido, ela precisa ter esse receptor aberto para ela ou sensível para essa glicose, tem-se que quem faz esse estímulo é a insulina. A insulina, ela é produzida pelo pâncreas, mais especificamente pelas células beta. Então, o pâncreas, ele é um órgão exócrino e endócrino. Como endócrino, que é produtor de hormônio, ele se faz pelas células beta, que se tem a produção de insulina, e pelas células alfa, o glucágon. Quando essa glicose chega até o tecido pancreático, é ela também que vai estimular a produção dessa insulina. Então, percebam que o próprio pâncreas tem um receptor de GLUT2, que é o transportador dessa insulina. À medida que a glicose entra na célula pancreática,
ela sofre uma série de alterações, né, ácido pirúvico, até que ele forma aí por fosforilação, dando a origem ao ATP, que é o componente energético para a célula manter as suas funções. Esse ATP, por sua vez, ele bloqueia, ele faz com que ele bloqueie receptores de potássio, facilitando a porção interna, não é? Facilitando com que ele seja colocado para fora e assim faz uma despolarização celular. A despolarização, a gente sabe que há o aumento de influxo de sódio e de cálcio. E isso, então, pode ter aquela relação, como eu coloquei, desde o intestino, quando ele passa pelo intestino com aquela liberação de potássio pela bomba de sódio e potássio. Ah, mas isso para a gente ter alguma importância? Tem, num caso de desidratação, de vômito, de diarreia persistente, eu tenho uma alteração eletrolítica muito importante, e isso pode sim determinar também a alteração da disponibilidade desses íons para transportar a glicose, além do que a quantidade ou o volume dos componentes que tenham glicose que são ingeridos, obviamente já vai estar reduzido por si, e aquilo que foi ingerido ainda vai ter dificuldade de ser transportada ou mesmo de ter a liberação dessa insulina. Bem, daí nós percebemos que a partir desse fator energético gerado por fosforilação da glicose, o estímulo do potencial de ação, o cálcio que entra na célula, ele acaba estimulando a liberação da insulina que já está estocada dentro dessa célula. Então, a insulina, ela não é produzida naquele momento, ela já está produzida nos grânulos intracelulares das células beta, e ela vai ser estimulada pelo cálcio para que essa substância seja liberada. Então, dessa forma, se dá a liberação da insulina. Parece que são detalhes, assim, muito técnicos, não sei, muito rebuscados, talvez, porque falando aqui, né, assim, para a enfermagem, que a gente já vai pensando logo qual que é a assistência de enfermagem, isso são questões muito comuns em provas seletivas, de processos seletivos, então a gente vê com muita frequência como que ocorre essa liberação de insulina, tipo de células que produzem e participação de íons que acabam sendo dados que nós acompanhamos por meio de exames laboratoriais. Bom, então, até aqui a gente já sabe que a glicose veio da dieta, passou pelo intestino, pelas vilosidades, chegou ao sangue, teve a sua absorção, então ela vai chegar nos tecidos, incluindo no pâncreas, que vai liberar a insulina via potencial de ação e graças ao cálcio que vai estimular essa liberação. E aqui nós temos claramente o papel energético da glicose em termos intracelulares, que é o grande efetuador da função de preservação da função celular. Uma vez que essa insulina está agora na circulação, o que é que ela vai fazer com essa glicose? Né? Agora sim, nós temos que o papel da insulina é estimular aquele receptor que está na periferia celular,
na membrana celular, né, aliás, e uma vez que ele é estimulado, ele fica sensível para reconhecer a glicose e colocá-la para dentro do seu tecido. Então, vamos pensar aqui que a insulina, quando agiu no tecido adiposo, a glicose está aqui dentro. Aqui, da mesma forma, ela vai sofrer a sua metabolização, a fosforilação, dando aí a energia necessária nos adipócitos e a permanência ou o estímulo da sua função. E qual que é o efeito que a gente observa da glicose estando aqui dentro com função sobre a função da insulina? Então, tem-se que a captação da glicose aumentada, ela vai gerar o aumento da lipogênese. O que significa isso? Ela é construtora, ou seja, ela aumenta o tecido adiposo e diminui a lipólise. Então, quanto maior a ingesta de glicose, maior vai ser a demanda de insulina, sendo que no tecido adiposo ele vai facilitar a sua captação, aumentando essa gordura. Isso por si justifica o aumento do tecido gorduroso entre aquelas pessoas que ingerem grande quantidade de glicose por meio do alimento, seja nos doces, refrigerantes, carboidratos. Ok, e reduz a lipólise. No fígado, qual que é o efeito da insulina no fígado? Da mesma forma, aumenta a captação de glicose pelo fígado, reduz a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese? Seria a formação de glicogênio. O que nós sabemos do glicogênio, né? Aliás, reduz a quebra, né? Reduz a quebra do glicogênio e aumenta a sua síntese. O glicogênio nada mais é do que um estoque de glicose na forma glicogênica. Por quê? Na redução da glicose, quando há uma hipoglicemia, por exemplo, esse glicogênio ele é recrutado para quebrar, né, que é a glicose, para formar a glicose que vai ser liberada junto com aminoácidos, que é o precursor da glicose na cadeia metabólica. Então, tanto ela reduz a quebra, porque, é claro, está se entendendo que tem uma quantidade suficiente de glicose circulante, mas aumenta o estoque de glicogênio, que serve como matéria para liberação de glicose, caso seja necessário. E aumenta aí também a lipogênese, né? Por que será que ele aumenta a lipogênese aqui? Lipogênese no tecido adiposo. Então, mais uma vez, nós temos que o aumento de glicose circulante, uma vez que ela é captada, ela também pode levar àquilo que a gente fala da esteatose, aquilo que nós pensamos na hipercolesterolemia. Por quê? Porque nós temos a produção de colesterol por meio endógeno, né? Vamos pensar aqui no colesterol endógeno, porque tem aquele que vem da dieta, que é o exógeno, e tem aquele que vem da produção hepática a partir de algumas substâncias e que pode ser estimulado, por exemplo, pela glicose. Então, glicemia persistente, captação. Se nós tivermos aqui uma insulina em volume, em condição,
tanto em concentração quanto na sua função preservada de estimular aumento de glicose, aumento de lipogênese, aumento de gordura hepática. E no músculo, qual que é o papel da insulina? É muito interessante porque a insulina ela é considerada como um hormônio anabólico. Vocês já viram, né, o indivíduo falar que está tomando um anabolizante para ficar maçudo, bem potente? A insulina faz parte desses hormônios que estimulam essa massa muscular crescer. Mais uma vez, não é a insulina por si só, mas é a insulina facilitando a captação da glicose por meio da glicose facilitada no interior dos músculos estriados, que faz com que haja um aumento da síntese tanto de glicogênio, mais uma vez reforçando o que foi dito aqui para o fígado, mas percebam que há um aumento da síntese proteica. Então, a insulina aumenta a síntese proteica e, portanto, aumenta a massa muscular. Agora, se nós sabemos dessas funções aqui da insulina nestes 3 tecidos, quando há uma interrupção, seja por uma deficiência de produção autoimune, como acontece no diabetes tipo 1, seja por um aumento da resistência insulínica, que é dos receptores, né, que não reconhecem a insulina porque eles estão resistentes, e isso acontece especialmente por um excesso de glicose. Na maioria dos casos, né, a resistência insulínica está muito relacionado a um aumento do consumo de glicose, de açúcares. Se nós pensarmos nesses efeitos aqui que eu acabei de dizer, na ausência dessa insulina, nós vamos ter justamente o contrário, não é? É o que acontece com diabetes, a gente consegue pensar quais são os efeitos que vêm quando eu não tenho a glicose entrando nesse tecido adiposo, ou seja, eu reduzo a captação de glicose, eu reduzo a lipogênese e aumenta a lipólise. Por quê? Precisa dar energia para o corpo. Essas células adiposas, elas vão se quebrar para liberar ácido graxo, e daí se juntar vários outros elementos aqui para dar a energia necessária para os outros tecidos vitais. E nós vamos ver isso mais adiante. Da mesma forma, a musculatura, ela também vai ter que reduzir, ela reduz a síntese proteica, começa a ter a quebra da musculatura, vamos dizer assim, das fibras, para que ela possa também liberar produtos que, somado àqueles hepáticos adipócitos, eles vão levar a energia necessária para o organismo quando não se tem a insulina suficiente. Eu não estou falando quando se tem uma hipoglicemia, porque ele pode ter uma taxa glicêmica normal ou aumentada, mas se a insulina não está chegando dentro do tecido, o tecido entende que ele precisa da glicose, então ele começa a liberar, por isso vira uma grande bola de neve. Então, o que acontece? Isso agora aqui até a gente coloca como as ações do glucagon, mas ele é muito próximo disso que eu estou falando quando nós temos ou uma ausência de função da insulina ou um quadro hipoglicêmico por algum fator, por exemplo, até pela dieta. Isso também acontece quando se tem as dietas, né, aquelas dietas rigorosas, com baixa ingesta alimentar, com baixa quantidade de glicose ingerida. Então, veja que a questão está mais no meio, né? A gente precisa sempre do equilíbrio.
Então, percebam aqui que o glucagon, ele é um hormônio que ele vai ser estimulado nas células alfa, sua produção, quando se tem uma hipoglicemia, né? Então, sempre que eu tenho uma redução de glicose circulante, mas não talvez só pela ingesta, mas quando não tem uma captação numa concentração adequada para manter a capacidade energética desses órgãos, fígado, cérebro que vai participar, mas especialmente recebendo esses elementos aqui, tecido adiposo, musculatura, eles vão acabar levando ao que nós chamamos de cetoacidose. Porque o que vai acontecer? Não tenho glicose aqui dentro. A proteína, por sua vez, a musculatura estriada, ela faz a sua quebra proteica. O que é liberado? Aminoácidos, que é o que vem da metabolização de proteínas. Os aminoácidos dentro do fígado, então ele chega até o fígado, esses aminoácidos, pela quebra de proteínas, eles levam a uma produção de piruvato, fazendo então a formação aqui, a gliconeogênese mesmo, aumentando ainda mais a concentração de glicogênio, o que vai levar a uma formação de glicose, que é aquilo que eu havia falado no início. Essa glicose, por sua vez, ela é disponibilizada para a periferia, incluindo aqui o sistema nervoso central, né? Mas não apenas isso, porque somado, ele não é seletivo, né? Eu vou pegar o aminoácido que vai fazer uma quebra aqui, chegando até a glicose, tá muito bom, liberou glicose. Mas quando nós percebemos que o ácido graxo, o tecido adiposo que vai entrar naquele processo de lipólise, né, quebrar essas células, eles liberam especialmente os ácidos graxos. E esses ácidos graxos, por sua vez, além do glicerol, eles são riquíssimos em corpos cetônicos, né? Então, esses ácidos graxos chegam também até o fígado, e como tem corpos cetônicos, eles acabam liberando, né, o CO2. Esse CO2 nós sabemos que ele é o quê? Negativo, né? Então faz com que haja uma maior quantidade de íons negativos. E a partir desses corpos cetônicos que foram formados no fígado, tanto por ação dos ácidos graxos, como pela produção que não está representado aqui, mas que esses aminoácidos dão origem também a ácidos graxos, quando a gente fala pelo aquele gama-aminobutírico, né, que vai estar aqui formando também esses ácidos graxos, percebam que os corpos cetônicos provenientes dos ácidos graxos, ele vai comprometer tanto em nível hepático quanto na produção aqui de musculatura, também liberando CO2, e ele acaba chegando também no sistema nervoso central, liberando CO2. O que nós temos aqui? O que nós chamamos da cetoacidose. O pH sanguíneo, ele fica extremamente negativo e ácido, né? Mais baixo ainda. Isso é uma urgência no diabetes, no caso do diabetes. É uma das ocorrências comuns que se observa em termos de urgência relacionada ao diabetes. Mas o diabetes, ele não está com glicemia aumentada?
o diabetes, o que determina especialmente é a captação pelos tecidos, o que vai determinar o efeito, toda a aparência clínica que se tem para o diabetes está relacionado à capacidade de captação da glicose pelos tecidos e cada um vai efetuar a sua ação. Se ele não recebe, seja porque não está produzindo mais insulina, seja porque ele está resistente a reconhecer a insulina, não é que não está só relacionado a uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, no caso do diabetes. Então, de todo modo, o controle que se tem é em níveis séricos, claro, né? Então, a gente sempre faz aquela glicemia. Nossa, deixa eu ver, ele tá se sentindo mal, não tá legal, deixa eu ver como que tá a glicemia dele. Então, eu vou verificar como que está em quantidade de glicose no sangue. E daí, se conhece já a clínica do paciente, nós podemos dizer, olha, não tá com uma glicose baixa, pode ser que ele comeu menos, pode ser que ele está com uma hiperatividade de insulina, dificilmente, se ele é diabético, pode ser que a dosagem de insulina que foi dada foi errada, vamos dizer assim. Ou a dieta alimentar também não foi feita em momento ou quantidade adequada. Bem, então quais são as ações da insulina, que é o nosso principal hormônio, pensando aí na diabetes, ou no diabetes, né? A gente sempre tem isso, fala-se o diabetes, a doença diabetes. Bem, então, a glicemia, a insulina tem como ação final produzir o efeito de redução da taxa de glicose circulante. E de que forma ela faz isso? Então, por meio da captação da glicose pelas células, por meio da formação do glicogênio, reduzindo a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, porque senão aumentaria muito a glicemia, reduzindo a gliconeogênese, também a formação de novos, né? Aumentando a síntese proteica. Dessa forma, ele reduz o aminoácido sanguíneo, que é precursor da glicose, aumentando a deposição de lipídios, reduzindo lipólise e aumentando a captação de potássio pelas células. Quando ele faz esse aumento de captação de potássio, ele faz aquele efeito de estímulo aí do potencial de ação, né? Dessa forma, aliás, quando reduz, que a gente viu que ele facilita a saída do potássio, ou reduz a concentração de potássio intracelular, e com isso facilita a despolarização celular. E a insulina, ao aumentar a captação de potássio, ela hiperpolariza, mas em compensação, ela reduz o potássio sanguíneo. Bem, então, como que nós podemos pensar em termos de contraposição da insulina e do glucagon? Então, percebam que, à medida que se reduz o volume ou a oferta de insulina, nós vamos ter um aumento da glicose plasmática. E aí tem um outro dado que é bem interessante, né, que nós não havíamos dito, mas que é a função renal, que obviamente ela fica alterada. Alterada em que sentido? O que é que a gente tem de queixa frequente do paciente diabético, especialmente antes do tratamento, né? E é um dos sinais que a gente fala, como é que está a sua urina? Estou fazendo xixi demais, está com um cheiro característico, né? Aquele cheiro de acetona, um cheiro alcoólico, hálito alcoólico. Isso tem muita relação
com os corpos cetônicos, porque está com o aumento da glicose plasmática por uma redução de insulina, e a diurese, ela acaba sendo osmótica pela própria glicose, que, em termos de efeitos ali em néfrons, que leva a uma desidratação, fazendo com que haja um maior volume urinário, e mais, sendo este mais um motivo para que a gente tenha aí acidose estabelecida. Bom, e aí como é que a gente pode, então, finalizar pensando em termos desse arcabouço fisiopatológico, até mostrado aqui de uma forma mais simplista, sem tantos detalhes, pensar no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo 2. Mais uma vez destacando que o diabetes tipo 2 é aquele tipo que prevalece e acomete aí cerca de 90% dos casos desse tipo de doença e da população com diabetes, não é? Então, nós temos que o tipo 1 autoimune, ela está relacionada a que o pâncreas cada vez menos produz a insulina. Cada vez menos não, né? Aliás, ela produz pouca insulina ou nenhuma insulina, né? Então, ela tem uma dificuldade de produzir de ordem genética e não vai voltar a produzir por nada. Então, nós não temos a insulina circulando para que ela faça a facilitação da glicose ser captada intracelular. Já o diabetes tipo 2, ele produz a insulina, mas nós temos uma resistência nesse receptor, então bloqueando a captação da glicose. Por isso nós falamos que no final, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ele finaliza da mesma forma em termos de glicemia. Em um não tem a produção, mas o tratamento para ele vai ser o quê? O uso de insulina, que nós temos vários tipos de insulina que vai substituir a insulina endógena que não vai ser mais produzida. E daí sim faz o papel na captação dessa glicose. Já tipo 2, que tem a produção de insulina, mas não tem a capacidade de captação celular pela resistência que ocorre a esse hormônio. Para estes casos, o tratamento ele é especialmente relacionado à dieta alimentar, né? Então, há uma necessidade da redução de ingesta de alimentos que contenham grande quantidade de glicose, especialmente os carboidratos, a partir de diferentes fontes. É interessante que quando a gente pensa em termos culturais, de hábito, aliás, de gerações, né? Até a década de 60, né, o hábito 60, 70, a partir de 80 isso foi sendo muito modificado, os hábitos, comia-se muita fruta, muita verdura, até porque os quintais eram cheios de plantas, né? Então, de árvores de frutas e tudo mais. Então, havia um consumo maior de alimentos naturais, o que isso foi modificando ao longo do tempo, né? Os fast foods, os alimentos mais rápidos, né? Vamos dizer assim, de hambúrguer, doces, leite condensado, Nutella, né? Então, quando você começa a lançar mão aí desse tipo de alimentação,
a gente vê, se nós formos observar lá por aquele gráfico que eu coloquei no início da apresentação, é muito interessante que a gente vai ver por lá até mesmo qual era a disponibilidade, o tipo de alimentação mais característico para cada época. Então, essa mudança no padrão alimentar é um dos grandes vilões para a ocorrência desse diabetes tipo 2 e que está relacionado à obesidade. Então, mais uma vez, ao tecido gorduroso, naqueles adipócitos que nós vimos lá anteriormente, a quantidade de glicose circulante. Maior volume de glicose, principalmente se permanente, ele vai exigindo uma ação de insulina em receptor de uma forma brutal, vamos dizer assim, fazendo com que essa resistência possa aparecer. Então, para isso, mudança no hábito alimentar e alguns hipoglicemiantes orais, que já se tem aí vários no mercado para este fim. Bem, então, o que nós temos, agora que vocês já viram o que está relacionado em termos fisiopatológicos, nós podemos entender melhor esses efeitos, por exemplo, da poliúria, né, urinar a toda hora, a excessiva sensação de sede, que obviamente está relacionado ao aumento da micção e também de volume urinário, cansaço e perda de energia. Obviamente, se há uma redução da captação de glicose, há uma falta de energia clássica. A perda de peso, ela ocorre pela lipólise, também altamente explicada. A fome frequente com uma compensação de sistema nervoso central, afinal de contas, através da ingesta é que nós temos aí a fonte de glicose e de energia. A visão embaçada que está relacionada com a ação da glicose na microvasculatura, tanto por estimular por um mecanismo complexo a morte ou um processo inflamatório, não digo nem a morte, mas o processo inflamatório em microvasos que vai fazendo com que essa inflamação crônica leve a uma degeneração celular e com isso ela perde a sua função, especialmente em vasos oculares, renais, levando à complicação da visão embaçada. A cicatrização lenta, esta é a conhecida de todos nós, né? A função dermatológica, infecções mais frequentes, o hálito cetônico e a cetoacidose diabética, especialmente por todas aquele sistema que nós vimos aí de ácidos graxos e aminoácidos e gás carbônico. Bem, então, as complicações do diabetes, como já vem a partir ali daqueles sinais, né, a retinopatia, nefropatia, neuropatia, doenças coronarianas e cerebrovasculares, o que também é extremamente esperado, né, a partir do efeito vascular, a doença arterial periférica e também a hipertensão arterial sistêmica, que está relacionado aí até 3,8 vezes mais frequentes em pacientes diabéticos, quando se tem a hipertensão ocorrer por esses distúrbios microvasculares. A hipertensão arterial, ela está relacionada especialmente pelo aumento da resistência vascular periférico, dado que os vasos perdem a complacência, aquela capacidade de responder ao volume sanguíneo.
E se nós lembrarmos pressão arterial igual débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, ou seja, volume de sangue vezes a frequência cardíaca e o quanto resistente está o vaso por onde esse sangue, por onde esse volume deverá passar. Então, quanto mais resistente, diretamente proporcional, maior a pressão arterial, né? Bom, então, desta forma, nós podemos, assim, fazer uma analogia, né, das funções fisiológicas com essas ocorrências do diabetes. E quais seriam, então, os valores para considerar alguma alteração da glicemia? Se nós temos que a glicemia de jejum ela deve ser menor que 100, nós já temos valores aí para um pré-diabético e para o diabético, sendo que o diabético seria uma glicose de jejum maior ou igual a 126. A glicemia de 2 horas, mas isso após o teste oral de tomada de glicose, né, que é aquela coisa, a curva glicêmica que nós chamamos, ele ingere uma grande quantidade de glicose e vai avaliando como que está isso no sangue. Se ele for maior ou igual a 200, num determinado intervalo de tempo, aqui colocado como 2 horas, ele é considerado como diabético. E tem-se ainda a hemoglobina glicada, que esse é um teste feito também pelo sangue, verificando, ele coloca quando é que houve a alteração, ele consegue perceber a alteração nas taxas glicêmicas nos últimos 2 meses. Por isso que a hemoglobina glicada é o critério diagnóstico mais sensível para o diabetes. Glicemia de jejum tem vários interferentes, ele por si só não nos indica um diabético, um pré-diabético. Se acontecer uma alteração da glicemia em jejum, obviamente será solicitado aqui outros testes confirmatórios, como o de tolerância à glicose, a curva glicêmica e a hemoglobina glicada, que já é um bom teste para se avaliar a ocorrência, o diagnóstico ou não do diabetes mellitus. E o tratamento farmacológico, por fim, ele se faz pensando aqui no diabético tipo 1, em que há necessidade do uso da insulina, já que não há mais produção de insulina, né, pela doença autoimune. Percebam que nós temos vários tipos de insulina, e o que vai determinar o uso de cada uma vai muito da condição de compra do portador do diabetes, porque para cada um desses tipos nós temos preços diferentes. Alguma delas, como a insulina regular e a NPH, ela é fornecida gratuitamente pelo governo, mas as demais, infelizmente, não são, como, por exemplo, a insulina de ação lenta, né, que ela mantém a sua ação ao longo das 24 horas, sem haver necessidade de várias tomadas. Diferentemente, então, nós temos uma insulina ultra rápida, sendo essa insulina extremamente útil em circunstâncias específicas, por exemplo, no caso de uma hiperglicemia, que nós percebemos naquele dado momento do teste, que ele está num quadro hiperglicêmico e que nós precisamos rapidamente desse efeito. Então, essa insulina ultra rápida, ela se faz bem importante, e vejam que ela é curta também, duração de 4 horas.
Dentro desse período de 4 horas, para que não chegue a uma hipoglicemia, né, para que não se tenha uma redução drástica da glicemia circulante, esse paciente normalmente faz uso de alimentos regulares para sua condição. E assim por diante. Então, o que difere essas insulinas é o tempo de duração, o tempo em que vai atingir o nível de insulina necessária para fazer a captação de glicose, né? Então, a gente tem essa ultra rápida, que em menos de cerca de 15 minutos a 30 minutos nós já temos o seu efeito, mas ela é curta. Percebam aqui que a regular, ela vai atingir o seu pico em torno de 2 horas, caindo gradativamente, em torno de 8 horas nós já não teríamos mais a regular circulando. E assim por diante, a NPH, ela tem uma duração maior, então eu faço ela no período da noite, porque a pessoa vai dormir, não vai fazer nenhuma ingesta alimentar para que pudesse prever uma glicose exógena, né, que viesse da dieta e com isso fornecer aí uma quantidade suficiente para os órgãos, especialmente aqueles que são sensíveis à insulina, à glicose não insulino dependente. Então, dessa forma, nós temos aqui o tratamento farmacológico para a glicemia. Bem, então, nessa apresentação, que nós já estamos aqui finalizando, não é? O que era esperado que fosse possível, a partir da nossa fala, identificar o conceito, como se classifica o diabetes mellito, né? Destacando aqui o diabetes 1 e 2, as funções da insulina e do glucagon, sintomas, sinais do diabetes, suas complicações, e dentre as ações das insulinas regular e NPH, que eu não fiz destaque, tendo em vista que nós fomos aí solicitados para falar um pouco mais da fisiopatologia. Mas, de toda forma, de um modo geral, né, o que difere essas insulinas é claro que está quando ela inicia, quando atinge o pico, e por quanto tempo dura a sua ação, até para que se pense numa nova aplicação de insulina e no consumo de uma dieta alimentar regular para o diabético. Bem, então, dessa forma, nós finalizamos aqui a apresentação. Então, voltando aqui para a sala, né? Não sei se finalizando o compartilhamento, eu passo aí para o Pedro, mais uma vez agradecendo, me colocando à disposição. Obrigado, professora. Só um momento. Esse momento é muito importante, né? Quando a gente destrincha o diabetes mellitus, seja através da linguagem técnica, seja através das linguagens mais traduzidas, vamos dizer assim, né? É importante a gente saber desses principais tipos, igual você falou, porque quando se fala de diabetes, é um assunto comum, né? É todo um assunto que a gente consegue trabalhar na educação e saúde, é um assunto comum, mas se você aborda uma pessoa qualquer, ela vai falar, eu acho que é isso, isso e isso. E você entende que, por mais que seja um assunto comum, as pessoas, só porque é comum, não vou me aprofundar nisso. É muito importante saber diferenciar todos os tipos, né? Agradeço demais pela sua participação. Foi um momento muito esclarecedor, como sempre. Muito bom ter você com a gente, não só em momentos de aula, né? Estou à disposição, Pedro. De extensão, melhor ainda, que a gente consegue atingir, consegue repassar esse conhecimento, né, não só para pessoas da graduação. Uhum. Só para finalizar, eu acho que vendo esse contexto fisiopatológico, fica muito claro
o papel da alimentação, a importância de se ter uma alimentação adequada, com qualidade, né? Isso está muito em alta, mas às vezes ainda é muito subestimada, né? Nós mesmos, profissionais de saúde, muitas vezes a gente se atropela, né? Porque a gente também quer o que é gostoso, o que é supérfluo, vamos dizer assim. Mas não há dúvida que o grande que para mudar esses números do diabetes está relacionado à redução da ingesta de carboidratos. Os estudos mostram muito claramente que esse é o grande fator a modificar esses dados, é ingerir menos carboidratos, porque com isso você interfere lá no tecido adiposo e também que ele é, né, um dos grandes vilões aí para a glicose circulante, além da atividade física, que ajuda tanto no controle desse tecido adiposo, como também na musculatura. Então, eu acho que o projeto de vocês é muito bacana, que seja interdisciplinar, né? Porque é muito importante aqui a participação de outras profissões para poder fazer aí essa educação em saúde de uma forma ainda mais pertinente. Mas obrigada, Pedro, estou à disposição, tá bom? Tá bom. Um abraço para você. É muito importante esse assunto que você tocou mesmo, professora, em relação à alimentação. Contar só uma história que eu presenciei ontem. Eu estava na feira, estava na fila do pastel, esperando meu pastel sair. Aí passou uma moça vendendo brigadeiro, né? Aí ela ofereceu, aí parou num moço que estava com o filho dele. Aí ela, isso aceita brigadeiro? E ela explicou a situação dela, e o moço falou assim, ele estava com um pastel desse tamanho na mão, e falou a seguinte frase: ah, não posso não, eu sou diabético. Aí eu olhei e muito bom. Muito bom. Tá ótimo. Obrigada, Pedro, e todos vocês aí. Bom fim de semana. Bem, a Marcele está aqui me perguntando dos estudos da Universidade da Califórnia, né? Existem vários estudos, Marcele, mostrando que a modificação de hábitos está relacionada com o controle do diabetes tipo 2. Existem vários, depois até eu posso disponibilizar aqui alguns que eu tenho conhecimento e até muito recentes, porque essa resistência insulínica, ela tem sido associada à manutenção, à grande oferta de glicose vinda da dieta alimentar. E à medida que reduz a ingesta, claro que você tem o que está comprovado nos estudos, principalmente, que você tem uma redução dessa resistência insulínica. E também, não só da dieta, como os estudos mostrando na atividade física, até mesmo pela função em termos musculares, né? Então, a musculatura, você estimula a síntese proteica, e a insulina, por isso, é considerada um anabólico, né? Um anabólico natural quando se tem modificação de estilo de vida. Tem, sim, alguns estudos que eu tenho conhecimento que mostram essa relação. E, inclusive, a Federação Internacional de Diabetes, ela coloca que o grande que para mudança é educação em saúde, é mudança de hábito. Né? Muito interessante que eles soltaram alguns estudos agora, recente, em 2021, e colocando esse destaque da educação em saúde para modificação de hábitos e redução do DM2.
Obrigado de novo, professora. O João Paulo falou que é muito bom atualizar. Por atuar na atenção primária, os diabéticos são um grupo muito expressivo e que demanda muitos cuidados. É realmente importante, né? Porque se houver esse cuidado na atenção primária, a gente evita bastante coisa. É a porta de entrada, né? Eu falo, a gente faz promoção à saúde intra-hospitalar, mas o ideal é que não chegue no hospital, né? Então, eu falo, evitar que chegue no hospital. Então, a atenção primária é importantíssima, né, Marcele? Nós estamos juntos sempre. O Antônio também comentou: tenho diabetes e o mais difícil são essas mudanças de hábitos. Mudança de hábito é muito difícil, gente. Eu não sei qual que é o segredo, né, Marcelo? Eu acho que nós já até discutimos isso em alguns encontros, como sensibilizar, como atingir essa mudança, porque existe a questão subjetiva, né, própria de cada indivíduo. Mas eu acho que é insistindo, tendo técnicas de abordagens específicas. Ah, João Paulo, saudade de você também. O João Paulo participou conosco aqui no curso, foi egresso do programa de residência Saúde da Criança. Muito bom te ver aqui, João Paulo. Mas eu acho que é isso, né? Buscar métodos que atinjam de fato essa população, que atinjam as pessoas. E é isso. A educação em saúde é muito importante mesmo, né? Professora, mais uma vez, te agradecer pela participação, pela contribuição com o nosso projeto de extensão. Eu, a Arielle, a Camila, todo mundo que está aqui, agradecemos você e contamos com você para continuar acompanhando a gente, não só como palestrante, mas participando também, acompanhando a gente no Instagram, tá? Estou lá acompanhando. Pedro, muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Para você também, professora. Gente, muito obrigado pela participação. Não esqueçam da lista de presença, quem ainda não assinou. Geraremos certificados posteriormente. E continuem atentos, nosso Instagram também vai estar no chat, sigam o canal e acompanhem as nossas futuras lives. A gente sempre está postando semanalmente algumas informações sobre o diabetes mellitus. E nosso chat, tanto dos pessoais quanto do projeto em si, está aberto para quaisquer dúvidas ou sugestões de temáticas ou sugestões de abordagem que a gente possa fazer futuramente, tá bom? Obrigado e tenham uma boa noite.